Olá, caras Maters, sejamos todos bem-vindos para mais esse estudo litúrgico. Hoje é quinta-feira, depois das cinzas. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos como primeira leitura: hoje te proponho bênção e maldição. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, a fim de que habites na terra, que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui hoje, meus caros, temos a continuidade e a confirmação. O que vimos ontem? O jejum, o jejuno, o intestino é a parte pela qual nós adentramos a vida celestial. Através de Maria, falei sobre a ligação do intestino com a Virgem. E também falamos de Maria, falamos de igreja. Por isso que ninguém vai para o reino, ninguém vai para a Jerusalém Celeste, ninguém entra na terra prometida, de fato, sem a Igreja Católica Apostólica Romana, sem Maria, sem a Igreja, sem o intestino, sem que nós façamos parte, como Cristo, da centralidade desse jejum, desse jejuno, para que possamos ser reabsorvidos, não é verdade? Absorvidos novamente por Deus, pelo céu, para que voltemos, portanto, ao lugar de onde partimos, e que será melhor ainda, é claro, porque se uma vez partimos do paraíso, desta vez entraremos diretamente, não no jardim apenas, mas na morada do Pai, na casa do Pai, que tem, aliás, várias moradas. Não ficaremos apenas no jardim, coloquemos assim. Então, nos voltarmos para isso e compreendermos é vermos que nós temos uma escolha a ser feita. Uma escolha. Quando você fala que se propõe bênção e maldição, bênção, vimos, de onde vem bênção? Etimologicamente vem de bem dizer, do bendito, daquilo que é abençoado porque se diz bem e bem se diz. Agora, a questão da maldição. Maldição. Dizer mal. Por isso que bênção e maldição estão ali em equivalência de briga, de uma escolha nossa, né? Queremos ser benditos ou malditos? Queremos da bênção, do recebimento do Cristo, daquele que é bendito? Ou queremos uma maldição? Compactuaremos com o lado maldito, que é de deformidade do Cristo, que é do próprio anticristo, não é verdade? Então, nós temos que ter cuidado, porque, inclusive, quando amaldiçoamos o Papa, que vem nos alertar, né, para lutarmos nessa quaresma contra as maledicências, essa é uma luta necessária a vida inteira, não é só na quaresma não, né? A vida inteira. Por quê? Porque aquele que maldiz se desassemelha ao que bendiz. Bendito é o Filho. Aquele que bendiz é o Pai. Se nós amaldiçoamos, maldizemos alguém,
nós nos tornamos dessemelhantes não só com o Cristo, mas em relação ao próprio Pai. Certo? Nós temos que tomar cuidado com as escolhas que fazemos, e esse é o convite, porque há duas possibilidades tão somente, e não tem uma terceira via, que é ou é vida e felicidade, ou morte e desgraça. Não há outra possibilidade. E a vida e a felicidade só vêm se nós obedecermos, se guardarmos os mandamentos, as leis, decretos. Aí viveremos e nos multiplicaremos. E o Senhor Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. A terra que entramos agora para possuirmos é a terra sagrada, né? É a terra justamente que foi prometida, a terra prometida que fala que prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vejam, essa terra prometida agora, falávamos ainda ontem, né? Estamos fazendo jejum para que, quando for feita a autópsia em nós que somos mortos e também num Deus que se fará morto por nós, é o primogênito dentre os mortos, encontremos o quê? O jejum no vazio. Por isso o jejum, para que encontremos o jejum no vazio. Ora, para que nós possamos ser reabsorvidos por esse corpo divino, vimos ontem, o homem é de cima para baixo, o homem cai. Deus, ele eleva de baixo para cima, a própria ascensão, a própria assunção. Deus, ele traz as coisas todas de baixo em fluxo para cima, para que sejam restauradas, restabelecidas, reavivadas, etc. Então, quando nós observamos que a terra que adentraremos, como foi dito, é uma matéria de glória. A matéria de glória, o corpo glorioso, porque nós teremos corpos, ou seja, nós teremos matéria. Não é à toa que Cristo está de corpo e alma no céu e Maria também. Isso é a prefiguração de que todos nós, né, a anunciação, não é nem prefiguração, mas o próprio estabelecimento crasso de que nós teremos corpo no céu. Mas não é qualquer corpo, é um corpo glorioso, como diz São Paulo, inclusive, corpus psychicum, né? Então, esse corpo glorioso, ele é feito do quê? De luz. Dar a glória ao Pai é entregar toda a luz a Ele. Quem está acostumado a ver as lives lá no Liconde sabe, a luz, ela tem vários movimentos. E eu falei em uma determinada live sobre como o Cristo ter vindo é todo o movimento físico de vinda, refração, absorção, reflexão. São os 4 movimentos da física em relação à luz, em que ela volta ao fim. E essa é a ascensão de Jesus Cristo. Ora, o corpo glorioso é um corpo de luz. Tem relação justamente com a luz e com o movimento de luz. Então não é esse corpo opaco. É um corpo que tem que refletir e devolver a Deus aquilo que lhe é próprio. E é um corpo semelhante a Deus Ele mesmo, e Ele é luz. Ora, quando nós observamos, portanto, que sermos restabelecidos e termos de uma boa vida nessa terra, nessa nova terra, nessa terra prometida, é numa terra de luz, é numa natureza de luz, em que aquilo que acontecerá estará de acordo com os preceitos e vontades, mandamentos e leis divinas, porque desde já vivemos isso, e porque desde já vivemos isso, passaremos a lográ-lo perfeitamente, e não mais ou menos, como hoje, distanciadamente, imperfeitamente. Não. Lograremos de maneira perfeita, de fato. Então, sermos e voltarmos, né? Sermos reabsorvidos e voltarmos ao Pai, voltarmos ao céu e à presença de Deus, é realmente essa entrada nesse intestino em que, para que eu possa de fato ser absorvido, porque estar no intestino meramente
não é garantia de ser absorvido no corpo. O que Deus nos traz aqui é justamente, olha, tá no intestino? Legal. Quer ser absorvido? Está no deserto? Né? É a saída para o deserto. Deuteronômio, né? Tem Gênesis, tem Êxodo. Então, depois do Êxodo, o que é Êxodo? Foi para o deserto. Saiu ao jejum. Do que os judeus reclamavam? Temos fome. Se soubéssemos que era para passarmos fome aqui, teríamos ficado no Egito, comendo carne e cebola. Carne e cebola. Eles sempre estão reclamando, esse povo sempre reclamava de não ter o que comer no deserto. Aí Deus dá o maná descido do céu, para que eles colham todo dia do orvalho da manhã. E também depois, quando eles começam a reclamar que não tem carne, porque eles também ficaram em jejum de carne, Deus dá as codornizes, as aves pequenas do céu. Codornizes, certo? Então, eles não voltam a comer carne da maneira como antes. Após a quaresma, tenham em conta isso, né? Vão lá conhecer essas passagens relacionadas aos judeus. É importante, tem relação com o que viveremos agora. Então, o próprio Êxodo e chegar na Terra Prometida é também aí uma relação com essa reabsorção nossa, esse passar pelo jejum, né? Estamos saindo da carne, estamos saindo do mundo, deserto, Êxodo. E queremos ser reabsorvidos. Sabemos que passará Deuteronômio, Números, Levítico, e o povo não chegará na Terra Prometida. Não chegará. O que acontecerá é que só as outras gerações é que chegarão. Tanto que entra-se na Terra Prometida, Moisés morre vendo a Terra Prometida, mas ele não entra. E aí é Josué que acompanhará o povo. Quem quiser ouvir, eu gravei já todo o Pentateuco, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, lá no Leconde. Basta ouvir, basta ler. Então, é muito gostoso, é muito bonito, tá? Não é tão chato quanto as pessoas pensam que ler Bíblia seja chato. Não é não, é muito belo. Leiam. E portanto, para nós voltarmos à presença de Deus e sermos absorvidos, entrarmos na Terra Prometida, claro, entrar na Terra Prometida não é ver Deus face a face ainda. Não é. Mas é ser, então, como no intestino, absorvido por esse corpo. Essa é a entrada na Terra Prometida. Então aqui é o segundo passo, é o segundo dia de segundo passo, em que Deus nos deixa claro, olha, para você ser reabsorvido, para você ir para a Terra Prometida, para você ter da natureza gloriosa, para você realmente restaurar a semelhança para comigo, junto a mim e em mim, é preciso que faça-se uma escolha, que não é meramente o jejum tão somente. E aí entra a importância de, não é só jejum. Lembram-se ontem? Jejum, lágrimas, gemidos. Jejum, oração, esmola e justiça. Então, nunca é só jejum. Começa no jejum. Mas é também justiça, é também esmola, é também oração. Então nós devemos buscar tudo isso. E esse é o convite, não é verdade? Deus está nos propondo. E Ele vem falar justo de justiça, seguindo os caminhos dele, guardando os seus mandamentos, as leis, decretos. Então isso diz respeito à justiça. Não basta jejum. Temos que ser justos. E ser justo não é meramente seguir a lei do homem. Isso é o fácil, aliás. Apesar de muitas pessoas acharem difícil. Difícil, de fato, é seguir a lei de Deus, a justiça de Deus. Por isso que é importante. Qual é a justiça, a lei de Deus, mandamento de Deus?
é aquilo que tem relação com o intestino, com Maria, com a igreja. Preceito, dogma, Pentateuco, em termos de 10 mandamentos, o Decálogo, certo? Aqui é Antigo Testamento. Deus não está nem falando ainda da lei que nos deixa Jesus Cristo, que já era lei no Antigo Testamento, mas ele renova. Ele faz novas todas as coisas, inclusive a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso já é de antiga lei. Como que Cristo renova? Amar ao próximo como eu vos amei. Então, porque nós nem sabemos amar a nós próprios. E amor próprio é algo terrível quando falamos assim no cru. Então, o Cristo vem e renova isso, porque nós éramos incapazes do verdadeiro amor. E por isso que firmar-se no decálogo, firmar-se nos preceitos, dogmas, nos mandamentos e exortações da própria igreja é necessário para que nós consigamos caminhar naquilo que seja justiça. E claro, sem abrir mão da justiça do homem, mas aquele que tem da justiça de Deus e da justiça da própria igreja, que é justiça divina, não diferencia-se, esse não burlará as leis do homem naquilo que seja realmente justo. Porque nem sempre a lei do homem acompanha a justiça verdadeira, né? Houve um tempo, por isso que eu tomo cuidado, houve um tempo em que a justiça dizia que se podia ter escravos. Houve um tempo que a justiça dizia que estava tudo bem ter segregação racial. E, portanto, nós temos que ter cuidado. Houve um tempo em que, e ainda tem lugares no mundo que a justiça dos homens diz que está tudo bem matar, meter pedrada, paulada, enforcamento, pena de morte. Na lei de Deus é claro, não matarás. Então, temos que ter cuidado quanto à lei dos homens, tá? Mas aquilo que é minimamente razoável e condizente com o alto, se nós cumprimos com a lei de Deus, cumpriremos, consequentemente, sem nos preocuparmos com a lei dos homens também, certo? E por fim, claro, habitaremos na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Claro, uma coisa que eu não falei ontem e aproveito para falar hoje, que tem relação até com Abraão, Isaque e Jacó, que é o seguinte: nós só somos admitidos na igreja como? No intestino. Como? Não é por supositório, né? Deus não tem um ânus, coloquemos assim. É diretamente no intestino. Por isso que as imagens, As imagens, elas são limitadas, altamente limitadas. Elas têm um limite claro de alcance, tá? Tenhamos sempre cuidado com isso. Porque se nós tomamos o homem como centro, acharemos que Deus tem um ânus. E que é por esse orifício que nós entramos. Sendo que não há. O que acontece é que é diretamente no intestino. E aí nisso nós temos que tirar o homem do centro, e por isso que não é qualquer um que acessa o conhecimento das Escrituras e de Deus de fato, né? Porque nem tudo está dado de mão beijada assim ipsis literis, no paralelo. É preciso ter cuidado ao fazer as analogias e metáforas, as análises e interpretações. Mas o que conseguimos observar? Entramos pelo intestino, pela igreja. Só que então, é impureza que entra ali? No ânus, a impureza pode passar. No ânus, a impureza pode chegar, mas no intestino, para absorção. Um intestino que não tem de impureza, que não tem de excreção. Eu posso entrar de qualquer jeito? Posso entrar sujo do pecado original? Não. Não posso. Como que Cristo põe para fora o pecado do mundo? Quando ele está no Getsemane,
É ali que ele recebe o pecado do mundo, né? É ali no Getsêmani. Quando ele está sofrendo aos pés das oliveiras, que um anjo o consola e os apóstolos dormem, ele ali recebe do cálice amargo. E o cálice amargo é justamente o cálice com o pecado do mundo. Ora, Cristo, ele não tem uma diarreia e ele não vomita. Por isso que eu digo que Deus, ele não tem esses orifícios. O que acontece? Como é que ele põe para fora? Sangrando, suando e chorando. Sangrando, suando e chorando. Por isso que os pecados que, para nós entrarmos minimamente, né, podermos entrar no intestino, tem uma única regra a ser seguida, que é qual? Batismo. Batismo. Porque o único pecado que não permite que você tenha a possibilidade de ser absorvido por esse corpo é o pecado original. Certo? Então, eu preciso de São João Batista, que vem com a água, para que eu possa daí receber de Maria. Por isso que ele pula no ventre de Isabel. Eu falar no seio de Maria. Seio de Maria tinha o Cristo, né? Enfim, é por isso que ele pula. Porque é preciso dele para que a própria missão de Maria e de Cristo tenha do seu início. Por isso que Cristo fala que convém que ele seja batizado por João Batista para dar o exemplo. Porque uma vez que ele está aqui, ele precisa mostrar qual é o caminho. Ele não precisava do batismo para ser absorvido por Deus de volta, para voltar ao seio do Pai. Ele não precisava. Contudo, ele tem do batismo para que ele possa ser aquele que é exemplo de nós todos. Claro, e mostrar o caminho. E por isso que precisamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deixa isso claro para os apóstolos. Claro. Porque é isso, para eu entrar no intestino, eu preciso de batismo. Para eu fazer parte da igreja, eu preciso de batismo. E para eu ser uma Maria, do que Maria foi preservada? Do pecado original. Ela foi preservada do pecado original. Por isso todos os dogmas a respeito dela. Porque eles giram em torno disso, dessa necessidade. Se ela não tivesse sido excusada do pecado original, protegida do pecado original, imaculada, não teria como ela ser uma virgem perpétua. Não teria como ela ter concebido o Cristo. Então, é necessário que ela seja imaculada. Todo o resto deriva disso, desse dogma da sua Imaculada Conceição. Inclusive a sua própria virgindade perpétua. Então, a sua assunção, né? Então, quando nós falamos, né, sobre nós sermos admitidos no Reino Celeste, na Terra Santa, na Terra Prometida, é um entrar por esse intestino. Só que eu não posso, então, como um cocôzinho, entrar lá. Alquimia. Os alquimistas, quem é alquimista de verdade, ou gosta verdadeiramente e tem da verdadeira explanação sobre isso, no meu canal Lê Conde, tem lá livros sérios sobre alquimia. Livros sérios. Tem 2, sobretudo, sérios sobre alquimia. O que eles falam? Não é do chumbo que você começa. É do cocô. É literalmente, factualmente do cocô. Cocô. É da merda. Existe o nome certo. Claro, não é qualquer cocô. Então, não é qualquer cocô. Isso na alquimia, né? Para Deus, tendo do batismo, então, qualquer cocô vai poder, em termos de tenha do batismo. Desde que sendo humano, né? O cocô humano, coloquemos assim. Então, é a escória. Esse é o nome que eles usam, tá? Escória. Escória. Que é o cocô. É aquilo que está no esgoto do mundo. Tanto que eles falam, para você conseguir essa escória, você tem que ir nas grandes cloacas do mundo. Ou seja, não é o esgoto da minha casa, não, nem da minha rua. É no esgoto onde tudo da cidade se concentra.
aqueles grandes esgotos de Paris, né, dessas cidades antigas que tem aqueles túneis. Tem pessoas de rua que moram lá muitas vezes. E que é isso, não é fácil, não é fácil de se acessar, de estar lá, é fétido, etc. Hoje em dia eu já não sei, mas antigamente com certeza. Então, não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito que se consegue essa escória. E o que seja essa escória? Bom, a alquimia, portanto, não começa no chumbo, começa na escória. E para eu me livrar do que está ao redor do que eu quererei ali de ouro, a primeira camada da qual eu preciso me livrar é a escória aparente, é a pele de Adão. Que eu não me livro morrendo. Morri, pronto, me livrei da pele de Adão. Oh, que beleza, agora sou só alma penada. Isso é bobagem, até porque também Adão era alma vivente. Então, a ideia não é voltarmos a ser Adão, alma vivente. A ideia é sermos o novo Adão, o Cristo, né? Que é verdadeira alma, não só vivente do homem, mas do próprio Deus. Então, o que acontece? É preciso tirar essa escória ao redor. Só o batismo faz isso. Só o batismo faz isso. Só, tá? Então, para eu ter o mínimo de possibilidade de fazer parte de Quaresma, eu preciso ser católico. Para eu estar no jejum, de fato, no jejum apropriado, eu preciso ser universal, católico. E católico de igreja. Ah, Letícia, não pode ser de fora da igreja? Não, não pode. Porque para estar no intestino, eu preciso de batismo. Eu preciso estar limpo do pecado original, sobretudo. Mas o que tem agora em época de Quaresma? Confissão em rodo. Porque é um período também que convém que estejamos limpos de pecados gerais, mortais, sobretudo, e também veniais. Convém. Certo? Os judeus, quando saíram, deixaram tudo. Prata e ouro, ficou tudo para trás. A vida como eles conheciam, as roupas, fossem trapos ou não, ficou para trás a vida. Tudo para trás. O Egito ficou para trás. E tudo que dizia respeito ao Egito ficou para trás. É sair sem nada mesmo. Então, nós devemos buscar o batismo para podermos viver esse momento, certo? E é só a partir disso que a Terra Prometida se torna de fato uma possibilidade de acontecimento, como vemos. E aí, isso tem relação com Abraão, Isaac e Jacó? Por quê? Porque Abraão é aquele que é pai de uma multidão, né, de gerações e mais gerações. Ele é pai de toda a humanidade que vem a posteriori. De todos os grãos a posteriori. Da multiplicidade, da variedade, da enorme quantidade de multidão após ele. Então, os vários grãos. Isaac é o próprio grão. É o próprio grão. Isaac é aquele que ri. Abraão é aquele que sai. É o que sai da sua terra. O cocô é aquele que sai. Saiu. Nós, né, escória do céu, saímos. Em Abraão isso se refaz, por assim dizer, né? É uma primeira retomada para além do que nos aconteceu. Então, retoma-se, sai-se. Ele é pai de uma multidão de grãos que serão manifestados. Mas o seu filho imediato, enquanto representação, é Isaac. Isaac é aquele que ri, né? É aquele que se alegra. Então, olha só, quando nós, né, observamos que nós somos parte disso, que nós somos um grão em meio a isso,
e que, portanto, temos a oportunidade, por conta da manifestação do nosso Pai, por conta daquilo que é prometido, temos a oportunidade de, enquanto grão, manifestarmos algo que ainda virá, que é Jacó, que nos possibilita o retorno, que nos possibilita voltarmos. Nós nos alegramos, ficamos contentes, não é verdade? Então, Isaac é a promessa do grão que retornará ao corpo, como verdadeiro filho. Por isso que tem a briga de Ismael e Isaac, né? Na verdade não é briga deles, é das mães, das mulheres. Porque, né, Sara que expulsa a escrava, que ela tinha dito que podia ter filho junto. Ela quis primeiro que se tivesse filho com ela. E depois ela expulsa, porque depois ela própria fica grávida. Esse é o filho legítimo. É como dizer, né? É a escória, como mera escória. É a escória que não serve para virar ouro. Não serve para ser ouro. Mas Isaac é o próprio ouro no meio da escória. É o próprio entendimento de que ali, né, tem algo de precioso. Nessa manifestação de escória total, que o próprio Abraão é representação dessa multidão que é posta para fora e manifestada fora, ora, ali tem algo de precioso. E aí ela ri. E Isaac é esse riso, é esse brilho, é esse entendimento de que tem algo de precioso no meio dessa escória. Tem ouro no meio dessa escória. Ah! Que coisa maravilhosa! E Jacó, que é filho de Isaac, né, e que ele tem das 12 tribos, depois, né? Jacó que manifesta ali José do Egito e toda a possibilidade de restauração do seu povo de fato, porque é isso, José é o que mantém o seu povo vivo, a sua própria família, inclusive, por quem ele foi vendido. Então as 12 tribos, que são filhos, né, são filhas de Jacó, filho de Isaac. Jacó é o que tem ali da primogenitura. Só que Jacó, ele veio primeiro? Não, ele veio depois. Tem Esaú. Era para Esaú receber a bênção. Não é Esaú que recebe a bênção, é Jacó. Porque a sua mãe, então a sua mãe, ela, maravilhosa, o reveste com uma pele que imita Esaú. Uma pele ruiva e peluda que imita Esaú. Ruiva, vermelha. Falamos já, não aqui, mas lá na Leconde, né? Vão lá ouvir as lives sobre o vermelho, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Então Esaú tem relação com essa parte. Eu falei, é como se Deus pudesse escolher, né? Eu começo pelo raio gama ou pela onda de rádio? Deus poderia escolher por onde começa, e ele escolhe de fato. Supostamente, o que mostra Esaú? Que, entre aspas, né? O que vem primeiro, o que se manifesta em termos de primogenitura, são as ondas de rádio, são as micro-ondas, o infravermelho e o próprio vermelho. O ruivo, peludo, através de pele. É essa pele ruiva que aparece primeiro. É isso aqui. É como dizer para nós. O que se manifesta primeiro? Né? Com que nós temos contato primeiro? Com o infravermelho ou com o ultravioleta, em termos de raio gama? Se nós tivermos contato com o raio gama, meus caros, o raio gama nos destrói. Essa que é a verdade. São os acidentes nucleares que tem por aí, que deixa todo mundo completamente defeituoso, mata a vida. Nós não temos como alcançar isso de imediato. Então, o que acontece primeiro, o que é manifestado em primogenitura, é Esaú, é a parte baixa, selvagem, ele gosta de caçar. Então,
A investidura da primogenitura, em que Jacó recebe essa investidura, é como dizer, o que aconteceria é que o primeiro a ser manifestado é o ruivo, é o selvagem, é lá a ponta do espectro que é de mais baixa vibração. Mas, quando tem a sua mãe, que tem, né, da grande inspiração, sempre as mulheres para salvar a coisa, né, para dar aquela o nosso sim, né, e a nossa atenção, o detalhe, a mulher detalhista que presta atenção e tendo da conversa, das mensagens da conversa, aí junto a Deus, junto aos anjos, a sua mãe, atenta, ela percebe que não, o adequado, adequadíssimo, o ideal é que seja de Jacó. Ele é raio gama. Isso causará deformidade no processo? Os homens terem contato com raio gama primeiro? Causará. Em termos de, inclusive, então, os irmãos vendem o irmão, as tribos brigam, as tribos se dispersam, somem, olha o mundão, né? Então, assim, o fato das coisas não serem naturais, mas sobrenaturais, ou seja, começarem pela mais alta vibração, mesmo num plano meramente humano, faz com que nós acabemos sendo atingidos por raios que não estamos preparados e por isso deformam a nossa vivência. Mas nós não temos que focar nessa deformidade, né? Temos que focar naquilo que de fato é vontade divina. E era vontade divina que de fato a primogenitura fosse passada a Jacó. Então ela pega e reveste. Jacó recebe da primogenitura. E tem a manifestação das 12 tribos. Tem sido o processo em que se começa a extrair algo de minério, algo de metálico, algo de possibilidade de se chegar ao ouro, de fato. Certo? E, portanto, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, aquela na qual eles próprios não entraram, mas que lhes foi prometida à sua descendência, prometida àquilo que viria após eles, é justamente aquilo que é prometido a quem começa o processo de olhem, né? Façam, tá feito o cocô. O cocô já está feito, é meio que isso. O cocô já está feito. Está manifestado. E quando não está, Deus promete, se manifestará. Será manifestado, manifestará. Então, tem o cocô, a escória. E aí, a partir disso, pela nossa fé, entrega, se somos filhos verdadeiros, genuínos, entendemos que dessa escória há ouro ali dentro. A vida, há algo de valor. Não é que eu serei rico aos olhos dos homens, de jeito nenhum. Mas eu me tornarei rico porque encontrarei o verdadeiro ouro. E aí nos rimos, Isaque, e entendemos da primogenitura em termos de não é ao chumbo que eu entrego a primogenitura. Não é, achando que eu encontrarei ferro e que o ferro, por ser mais pesado que o ouro, é ele que estará no centro e no cerne de tudo. O ferro é a única coisa que bate de frente com o ouro, em termos de densidade, de nuclearidade. Quando nós vamos garimpar ouro, via de regra, ele está revolvido por ferro. Ele está em meio a ferro, envolto em ferro. E a dificuldade é de separação justamente do ouro e do ferro. Tem uma briga muito forte. É como a briga do próprio Lúcifer com Cristo Jesus, com Deus. Então, eu não posso confundir o processo.
E muitas vezes, nesse processo, ficamos cegos, como o próprio Isaac, ao fim de sua vida. E achamos o quê? Que, não, Esaú, ele é o primogênito, é para ele que eu tenho que passar a primogenitura, ele é o meu queridinho. Porque ele é o mais pesadinho, ele é o que tem peso, ele é o que tem centro, ele é o primogênito. De acordo com a tradição, de acordo com a lógica humana, é para ele que as coisas vão, pera lá. E aí a mulher que pisa a cabeça da cobra, a mulher que vence aquilo que é falso, a mulher que põe fora o filho ilegítimo, a mulher que reconhece aquilo que não é apropriado, a mulher que tem relação com a pureza necessária para o processo ter continuidade, a mulher que é intestino, que absorve realmente aquilo que é vitamina, aquilo que pode ser corpo divino de fato, a mulher é aquela que reconhece ou não, peraí. Preciso consertar isso aqui, né? Preciso modificar as coisas aqui. Porque senão o meu marido, que é cego, o lado masculino, que é cego, ele não enxergará aquilo que a minha própria intuição, conversa com os anjos e relação de Deus direta me mostra. Pera lá. Então, não é ela em si a que tem a capacidade de estabelecer a primogenitura enquanto ato. Isso só o próprio pai, marido dela. Agora, ela tem a possibilidade e a capacidade de colocar no patrocínio, como é que fala? Em meio aos bens, em meio à herança, ela reconhece a verdadeira herança, né? E a paternidade gera o patrimônio. Patrimônio. Ela reconhece o que seja o verdadeiro patrimônio. Ela reconhece aquilo que tem verdadeiro valor. Então, ela sabe organizar para que aqueles que têm que fazer parte do matrimônio e que são verdadeiro patrimônio, façam. Porque nem tudo que faz parte do matrimônio, nem tudo que faz parte da matéria, nem tudo que faz parte daquilo que é feminino, negativo, mundano, imediatamente visível, audível, nem tudo isso é patrimônio. Nem todos serão salvos, nem todos estarão ali de frente com o padre, recebendo de fato o sacramento de verdade. Mas é responsabilidade da mulher colocar perante o sacerdócio, o sacerdote, portanto, perante a igreja enquanto funcionamento interno, colocar para dentro, nas mãos dos pais, aqueles que são verdadeira herança, aqueles que são verdadeiros herdeiros, aqueles que são verdadeiro patrimônio. Bens celestiais, certo? Então, é a mulher a responsável por isso, e é por isso que Abraão, Isaque e Jacó, eles têm uma relação profunda com o que está acontecendo neste momento. Assim como nós somos convidados a também passarmos por essa consciência de Abraão, Isaque e Jacó e nos tornarmos um Abraão, um Isaque, um Jacó, Jacó que depois será chamado Israel. Porque é nele que efetivamente está aquilo que será manifestado em termos de terra prometida. Porque no intestino acontece o quê? No intestino há a segregação da matéria. 12 partes, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 signos, 12 frutos do Espírito Santo. Os 12. 12 notas, 12 cores. Já falamos sobre tudo isso. Então, em Jacó, por que ele já é terra prometida? Por que ele já recebe o nome de Israel e ele luta com o anjo? A luta com o anjo é no intestino. Ele é aquele que imediatamente é posto no intestino. E aí,
começa o processo. Aí ele luta com o anjo, né? Não te largo enquanto você não me marcar, porque essa marca é o que poderá, de fato, caracterizar a manifestação dos 12, de tal maneira que eles sejam absorvidos pelo corpo, porque o corpo não absorve Jacó, não é Jacó que entra na Terra Prometida, mas a partir dos 12 começa a absorção, começa a penetração através do intestino. Entendem? Então aquilo que foi prometido, que foi jurado a Abraão, Isaque e Jacó enquanto terra, será nossa, se soubermos viver tudo isso de fato. Salmo. É feliz quem a Deus se confia. É feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. É feliz quem a Deus se confia. Me perdoem. Faltou uma estrofe. Eis que ele é semelhante a uma árvore, e à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Muito bonito, porque ainda ontem na missa, uma das antífonas, logo antes de nós comungarmos, quando o padre levanta o corpo de Cristo, a hóstia sagrada, Cristo Eucarístico, quando ele levanta, o padre ainda ontem falou o quê? Né? Que aquele que medita nas leis de Deus dia e noite sem cessar, esse dará frutos a seu tempo. Eu me emocionei quando o padre, inclusive, falou isso. Eu me emocionei. Porque, de fato, eu sei em minha vida, com meu sangue, com a minha carne, que isso é verdade. É um fato. Meditem dia e noite as coisas de Deus. E tudo lhes vai sendo dado. E por isso que é semelhante a uma árvore, porque dá fruto, não é verdade? Porque está à beira da torrente, porque ela nunca tem sede, ela sempre encontra onde se alimentar. As suas folhas, portanto, não se murcham. É uma pessoa que é capaz de dar fruto aos outros, ela alimenta os outros, ela não tem sede, portanto, ela tem alimento constante, hidratação constante. E ela também gera sombra, a sombra que cura, que ajuda, que apazigua, a sombra que dá paz, e não a sombra que é mortífera. E por isso as suas folhas, né, jamais vão murchar. Ela verdeja, ela é verdadeira vida. E tudo que faz prospera. E aí fala que a outra é a sorte dos perversos, né? Verso é aquilo que é contrário. Perverso é aquele que é totalmente contrário. Eles são iguais à palha seca. É como já falamos, não só da palha, o grão, a palha, o caniço, a onda, qualquer vento leva. E vento maligno, sobretudo, não o de Deus. Aí Deus vigia o caminho dos eleitos. Deus está tomando conta do seu próprio intestino, é meio que isso. Como? O nosso intestino
É aquilo que mais tem neurônios após o cérebro. É considerado o segundo cérebro. É assim que Deus vigia os seus eleitos, colocando neurônios. Ele coloca guarda, anjos, o tempo inteiro, tomando conta dos seus eleitos. Eu não tenho dúvida, né, de que eu, me confiando em Deus, estando junto desse fiar de Deus, dessa observação de Deus, desse tomar conta de Deus, eu tenho certeza absoluta que aqui, agora, nesse instante, e neste lugar e onde quer que eu vá, os anjos do Senhor estão a me guardar. Enfim, feliz é aquele que confia em Deus e a quem Deus se confia. Porque, claro, é preciso confiar em Deus para confiar-se a Deus. Eu confio em Deus. E confio a mim mesma. A Deus, portanto, me entrego a Ele. Pois sei que por onde quer que eu ande, estou sendo cuidada. E o que quer que me aconteça, acontece tão somente para que eu seja absorvida e chegue na terra prometida de fato. É feliz quem a Deus se confia. E aclamação ao Evangelho, né? Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Convertei-vos, nos diz o Senhor. Está próximo o reino de Deus. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espero que seja clara a passagem aqui, né? Agora que falamos sobre o intestino, sobre Abraão, Isaque e Jacó, sobre ser desfeito em 12 tribos, sobre aquilo que achamos que somos vai sendo desfeito, aquilo que achamos que temos vai sendo desfeito, aquilo que achamos que sabemos vai sendo desfeito. Se nós nos agarramos a tudo isso e queremos que não fique inteiro, 12 tribos não se espalhem, não, 12 apóstolos não se dispersem, fiquem aqui só com os eleitos, só com o povinho escolhido, não! Oh, minha vida, não vá, não se perca. As 12 tribos se perderam. Os 12 apóstolos, eles não se perderam, eles foram enviados ao mundo. E ser enviado ao mundo é como já lemos nas liturgias passadas, é estar na dispersão. As 12 tribos que estão na dispersão, escreveu São Tiago, que estão na dispersão, não é que são dispersos. Então, os apóstolos estão na dispersão. Eles se fragmentaram em certo sentido. Se eles continuassem juntos, vamos dar a mãozinha e não sair mais um do lado do outro, porque antes com Cristo era assim. Com o Cristo era assim. Eles andavam o tempo todo juntos. Mãozinha dada em círculo ao redor do Cristo. É meio que isso, né? Ciranda. Depois que Cristo falece, não. O próprio Cristo, antes de ter da sua ascensão, me perdoem, da sua ascensão, ele diz: eu vos envio, como o Pai me enviou, eu vos envio. Ide ao mundo e pregai. Então, ele envia os 12, ou seja, tem da dispersão, a diáspora. Isso para que sejam absorvidos.
para que o mundo os absorva e para que eles próprios sejam absorvidos pelo céu. Aquele que se agarrar à inteireza do processo, integridade do processo, enquanto mera aparência, esse não é digno do reino. Esse não tem nada com Cristo. E por isso pegar a cruz. O que é a cruz? É tudo aquilo que nos desfaz, que pega as nossas 12 partes e refrata mais ainda, dispersa mais ainda, coloca em dispersão no mundo, para que não fique aqui as 12 em círculo ao redor de mim. Nossa, como ela brilha, como ela é uma iluminada. Tem gente que vive para isso, para ser reconhecido como, que iluminado, que iluminada, que iniciado, que iniciada, que pessoa evoluída, que santo, que santa. Não é para isso a vida. Uma pessoa que chega num patamar desse, essa pessoa não entendeu nada e não está praticando em verdade o Evangelho. Por isso que Cristo fala, aqueles que têm seguimento a Ele, chega uma hora que são odiados, chega uma hora que são apartados pelo mundo. Não são reconhecidos, ai que santo, que santa, não. Uns poucos sabem reconhecer. E sabem reconhecer não pela inteireza. Porque é isso, as 12 cores não ficam ao redor da pessoa. Elas se propagam. E, portanto, a luminosidade da própria pessoa não é imediata. É como Cristo sem apóstolos. Sem seguidores, sem discípulos, sem a multidão, sem os milagres. Como é que você reconhece daí? Só se o Pai revelar. Logo antes dessa passagem, Cristo pergunta quem ele é. Quem vós dizeis que eu sou? São Pedro responde que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias descido do céu. Por isso que Jesus fala, você respondeu não por você mesmo, mas porque meu Pai te mostrou. Porque a dispersão estava começando. Mesmo os 12 apóstolos ali ao redor dele. Porque a luz já não estava mais a aurazinha, já não estava mais certinha, bonitinha, estava começando a dispersar. Estava começando a ir para além dos judeus, alcançando os samaritanos, estrangeiros, começando a ir para longe, para fora. Não estava mais imediatamente apenas ao redor do Cristo, mas estava indo para além dele, ampliando-se. A explosão, né? O impacto ao redor. Em seguida a essa fala do Cristo, Pedro puxa Cristo de lado e fala, nada disso acontecerá convosco, eu não permitirei. O que Pedro está querendo dizer, né? Não só que Cristo não morrerá, como é isso. Não, nós 12 não vamos nos afastar de ti. Por isso que Cristo fala, né? Ele dá aquele vá de retro. E quando Pedro fala que, né? Eu sempre estarei contigo e tal, eu te acompanharei onde quer que o Senhor vá. Cristo fala, ainda hoje me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, me perdoe. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Aqui ainda era naquele dia, né? Porque isso foi na própria ceia. Então, a própria dispersão dos apóstolos, vocês veem, a própria dispersão dos apóstolos era necessária. Se tornou uma questão de precisão divina. Era quase que inevitável. Pedro arrepende-se amargamente, porque não era para isso se dar sem que ele tivesse conhecimento disso. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o que primeiro precisa ser avisado das coisas. Por isso que ele é aquele que imediatamente passa por isso. E João, que é o único que relata a negação de Pedro, é o que vê de longe. E é o único que tem a possibilidade de estar junto de Cristo enquanto um dos 12, porque ele é o que capta.
Ele é como o corpo, Pedro a cabeça e João como o próprio corpo. Então, João, que está ali observando, ele intuitivamente olha a mulher. Olha a mulher. As mulheres que falam, preciso enfiar a mãozinha nisso aí, nesse angu, para dar um jeito. João entendeu que ele precisava, enquanto o feminino da coisa, o corpo da coisa e Pedro cabeça, estar na cruz. Para que não fosse uma dispersão total e completa. Não era isso que convinha. Vocês veem que lindo? Ele não deu bronca em Pedro. Ô Pedro, o que você está fazendo, cara? Você é doido? Olha o que Cristo te falou. Presta atenção, para de negar e tal. Não. Ele só observa. Ele não lida diretamente. Assim como Rebeca, é Rebeca, mulher de Isaac, se eu não me equivoco, não é Rebeca? Ela não... Ô, meu marido, você não tá vendo que, apesar, né, de um ter a primogenitura, é o outro que condiz realmente com aquilo que é elevado, com a alta vibração de raio gama, que precisa ser manifestada? Mesmo sabendo que raio gama causará uma certa manifestação que a nossos olhos parece deformidade, e que, portanto, haverá uma determinada dispersão e deformação da coisa, mas que isso não é mal em si mesmo. Deus consertará, Deus dará um jeito. Ela não pode imediatamente interferir no processo masculino. Mas ela enfia as mãos, né? Ela enfia o pezinho. A mulher, ela tem o pé sagrado, ela enfia o pé, como Maria enfia o pé na cobra, na cabeça da cobra. As mulheres estão sempre ali, pisando a cabeça da cobra. O tempo todo enfiando o pé que é sagrado, né? Eu fazendo aqui essas caminhadas, o meu trabalho, tô enfiando o pé, né? Tem quem diga, não põe o pé onde você não foi chamado, né? Não põe a mão, não põe o nariz. Eu ponho meu pé sim, porque isso sim é um dever feminino. Agora, é claro, não é qualquer mulher que tem autorização. É preciso ter um pé limpo, um pé sagrado, um pé mariano. São João recebe Maria por isso, porque ele pode pôr o pé, mas ele precisa receber de Maria para isso. Ele precisa ter das Marias, das 3 Marias, aliás. E porque tendo da mãe, recebe-se das filhas. Então, ele tem autorização. Ele tem capacidade para isso. Dentre Pedro e João, ele é o corpo, Pedro é a cabeça. Bem, então, ele não interfere no próprio processo de Pedro. E é por isso que, mesmo Pedro não querendo abandonar o Cristo, era praticamente inevitável. Deus assim fez a sua sinfonia. Não porque assim queria, mas porque, sabendo da manifestação do mal, do martelo, em meio à sinfonia, ele deu um jeito de adicioná-la. Mesmo sabendo que, não importa se é raio gama ou infravermelho, ultravioleta ou infravermelho, a deformidade ela se manifestará. Antes ser uma deformidade relacionada à elevação do processo, do que uma deformidade de inferno, de baixeza do processo, de selvageria do processo, da carne. De que Esaú gostava? De lentilha. Lentilha não é carne. Lentilha é algo de mais alta vibração do que ele. Ele saiu à caça para caçar, né, aquilo que seu pai gostava. Ele é da carne. Nós precisamos ter de um jejum de carne, até para que a própria primogenitura de Esaú, por um prato de lentilha, seja passada. Tudo isso está interligado. Então, meus caros, quem perder a sua vida
por causa de mim, por causa do Cristo. Esse a salvará. E para sermos de fato absorvidos pelo intestino de maneira apropriada, não foram os judeus. Eles fizeram isso no mundo. No mundo. Nós, em Cristo, devemos fazer isso em Deus Ele próprio. No sobrenatural. Eles fizeram na natura. Nós somos convidados a fazer na sobrenatura. Por isso que Cristo era homem, por isso que é tudo no masculino, porque é na sobrenatura. Porque é no masculino. Não porque os homens sejam sensacionais. Ah, que grande coisa. Não, Deus não tem nem pênis, nem vagina. Deus não está nem aí com nada disso. Caiamos na real. É sobre polaridade. É sobre isso aqui, mundo é natura. E tem relação com o feminino. E nós devemos fazer isso não só na natura, como os judeus fizeram. E ficam fazendo até hoje em dia, brigando por terra na natura. É um negócio... Aí, enfim, um dia acabará, né? Um dia. Quando, então, a terra acabar. Quando vier o juízo, entendemos... não era na natura, né? Era na sobrenatura. Era junto do masculino. Junto do espírito. Pois é. Achei que era na carne. Vocês veem? Saiamos, portanto, e vivamos tudo isso. Busquemos, meus caros. E mais do que buscar, vivamos. Façamos por onde. Eu falo, eu tenho coragem de dizer, estou enfiando os meus pés, não pelas mãos, mas silenciosamente, naquilo que é da própria igreja e do próprio sacerdócio, em termos de o patrimônio, porque eu busco uma vida realmente mariana de igreja, uma vida em santidade, uma vida que busca todas essas coisas. E se Deus assim der, meu pé terá sacralidade o suficiente para adicionar algo de sagrado naquilo que, pela mera constância humana, cotidiano humano, acaba sendo cego aos próprios homens. É isso que as mulheres devem buscar. É isso que os homens devem buscar. Viver esse processo, cada um com cada qual que lhe compete. Mas não tenhamos dúvidas. Esse mesmo processo não traz fama, glória, dinheiro neste mundo. Pelo contrário, ele traz dilaceramento, dor, choro, lágrimas. Que o nosso choro não seja um mero choro, seja lágrima. Que a nossa fome e pobreza não seja uma mera indigência, mas jejum de fato. E que as nossas queixas não sejam meros rangeres de dente, mas sejam gemidos, verdadeiramente, tudo vindo do coração. Para que o próprio coração de Deus nos receba. E possamos suar, sangrar e chorar as impurezas para fora e chegarmos finalmente, plenamente, no Gólgota, na cabeça do próprio Deus, na casa do próprio Deus. E sentarmos junto a Ele. Uma boa entrada em Quaresma para todos. Meditem, tenham do esforço. E que Deus os abençoe, vos guie e vos guarde nisso tudo. Aquele beijo na testa.
Fiquem com Deus, meus caros. E estivemos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.